Fora de frequência. Som funcionando? Então vamos lá, né? E aí, audiência, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um Taulo. Estamos aqui no episódio número 9. Inclusive, semana passada peço perdão, peço desculpa, porque subi. Ai, gente, que vergonha. Subi o arquivo do episódio errado. Aconteceu, gente, mas enfim. Foi algo que vocês mandaram rápido pra mim, então rapidamente eu fui lá nas redes sociais e nas plataformas e alterei. Então teve gente que com certeza aí ouviu, sei lá, um início de áudio de 2 minutos de silêncio, sei lá, bruto, porque não teve corte direito. Ai, que saco. Mas enfim. Você que tá chegando por aqui agora, ou você que já está acompanhando aqui faz um tempo, lembre-se, é importante seguir nas redes sociais, @Rádio Lunar Podcast, ou no meu perfil pessoal também, @Paulo R. Correia. Esse aqui que vos fala, tá? Mas nessa semana o que eu vou trazer pra vocês são comentários de séries. Tô assistindo Last of Us, tô assistindo Black Mirror aos poucos. Esse final de semana, inclusive, semana passada eu não consegui assistir muita coisa, tava tendo visitinha aqui em casa. Quem tava acompanhando nos stories viu Dona Lucinha por aqui. Nas postagens. Então não consegui assistir muita coisa, mas óbvio que trazendo aqui, como eu prometi pra vocês na semana anterior, comentários sobre os episódios de Last of Us, e eu vou trazer pelas próximas semanas também comentários sobre os episódios de Black Mirror. Vou trazer sempre comentários de 2 em 2, então hoje vou comentar sobre o episódio 1 e o episódio 2 dessa nova temporada deles. E também vou comentar sobre o segundo episódio de Last of Us, que aconteceu neste final de semana. Mas antes de eu chegar nessa parte, eu quero responder as perguntinhas e DMs que vocês me mandam. E dessa vez, olha, semana passada foi um episódio movimentado. Então deixa eu beber uma água, que aí eu já aprofundo aqui no que eu quero trazer pra vocês. Olha, na semana passada eu respondi uma pergunta sobre uma pessoa que queria puxar assunto com outra, né? Acabou virando um corte pra rede social e não sei o que e tal. E, obviamente, outros seguidores, inclusive alguns que eu não sei se são ouvintes ou não, mas se forem ouvintes, um beijo pra vocês, resolveram comentar um pouco sobre o tema, né, que eu trouxe na semana passada. E teve aí um querido que trouxe um comentário, um desabafo, né, que eu vou trazer aqui pra vocês, sem identificação, fica tudo tranquilo, tudo no sigilo aqui nesse podcast. Vocês falam comigo, eu falo com todo mundo, mas ninguém fica sabendo que foi você que me contou. Um Divo comentou o seguinte: ai, e quando a pessoa por rede social é um desinteresse total, mas pessoalmente é totalmente o contrário e flui bem? Tá, aqui já é uma questão. Vamos responder essa parte, depois eu vou pro resto da situação dele pra gente comentar a fofoca da vida alheia que eu tô contando pra vocês aqui. Eu acho que meio esquisito isso hoje em dia, tá? Já vivi relações em que inclusive as pessoas falavam comigo de que durante o WhatsApp... no pessoal eu sou melhor, no WhatsApp eu sou muito ruim de conversa. Eu boto fé que isso aconteça, tá, gente? Eu acho que tem pessoas, sim, que são ruins de conversa por WhatsApp, conversa por Instagram, que seja conversas digitais, vamos botar assim. Manter o contato ali digital com uma pessoa, e pessoalmente ela é uma pessoa mais presente, mais conversante, e tudo mais. Porém, todavia, entretanto, na minha perspectiva de vida, nas relações que eu vivi, eu não acho que hoje em dia, em pleno 2025, a gente consiga desassociar as relações que a gente tem das vivências digitais. Digo isso no sentido de... Sinto que tem conversas ali de amigos e coisa e tal que a gente tem na vida, de peguete, enfim, de trabalho, de tudo, que percorrem o Instagram, estão ali também no X, estão ali no Blue Sky, estão, enfim, no TikTok e também pelo WhatsApp. São ferramentas que a gente tem ali todo o tempo na nossa mão. Aí por que eu acho que não dá pra desassociar, eu não acredito muito que dá pra desassociar uma coisa da outra? Porque no final das contas, por exemplo, essa situação que eu falei aqui, que já tive pessoas na minha vida que falavam que eram ruins de conversa de WhatsApp. Como você vai fazer a manutenção daquela relação se você não tá se colocando ali pra viver aquela relação mesmo no digital? Por que eu digo isso? Como é que você vai marcar com uma pessoa pra ela sair contigo se vocês não estão conseguindo manter um contato, sabe? Se uma pessoa troca com você... E você mandou mensagem pra ela, sei lá, agora, na segunda-feira... Oi, não sei o que, vamos marcar um cinema essa semana? Aí a pessoa vai te responder numa quinta, porque não é muito boa de WhatsApp, digamos assim. E aí?
Como é que tu marca com essa pessoa que tu troca na semana que aconteceu alguma coisa? Sabe? Então eu fico muito nesse lugar de achar muito esquisito quando a pessoa vem com esse papinho de que eu não sou muito bom nas redes sociais, eu não sou muito bom de conversa. Tá, então como é que você, em 2025, você pretende fazer a manutenção dessa relação que você tem comigo? É o quê? Uma relação que vai vir do trabalho, vai vir das amizades do prédio, vai vir das amizades da faculdade? Da onde tá vindo essa amizade pra ela manter esse convívio com você no offline, sabe? Porque quando a gente tá nessa métrica do Tinder e de aplicativos, a gente conhece pessoas que estão fora do nosso ciclo de amizade, sabe? Não são pessoas que você vai encontrar no barzinho, nem no trabalho, nem na faculdade, nem em lugar nenhum. Vocês têm que marcar para se encontrar. Ótimo. Acho que é maravilhoso marcar para se encontrar. Mas se a pessoa não troca no digital, como eu vou conseguir marcar com ela alguma coisa? Entende? E pelo menos pra mim, e isso é uma coisa que todo mundo precisa entender dentro das relações que ela deseja ou não pra vida dela, em todos os sentidos aqui, né? Amizade e trabalho e afetivas também, se elas acham que é possível viver uma relação da qual não existe esse lado digital, sabe? Às vezes, eu fico imaginando, imagina duas pessoas, pensa aí, duas pessoas que namoram e são ruins de conversa no WhatsApp. Demoram dias pra responder, semanas pra responder, demora pra responder, sei lá, meme no Instagram. Como elas conseguem... E não moram juntas, tá? Vamos botar aqui no parênteses de não morar juntas. Começou o namoro ali de 3 meses, que seja de namoro. Como as pessoas... Como cria ali a intimidade, as piadas, as brincadeiras? Como é que troca, sabe? Então, por isso que eu acho meio doido. Vai namorar com uma pessoa que você não vai trocar com ela, não vai conversar com ela? Como você faz esse tipo de coisa? Enfim, continuando aqui pro relato do nosso queridíssimo. Eu gosto de pensar que o interesse e o sim é muito claro e qualquer coisa que penda para o talvez seja, na verdade, um não. Tudo bem, também concordo com você aqui nesse ponto. Continuando. Mas sei lá, essa inconsistência me deixa muito em dúvida. Parecem duas pessoas completamente diferentes. É como se alimentasse com uma mão e retirasse com a outra. Isso aí é onde mora o perigo. Inclusive, com essa pessoa que me mandou mensagem, ela veio conversar comigo, a gente trocou uma ideia depois desse relato, mas eu queria trazer essa perspectiva de uma pessoa que está vivendo uma relação que me parece, né, que tem dois lados, tem uma pessoa que está tratando ela de uma maneira que não é coerente e que para ela não cabe. E é isso, gente. Se pra você não tá cabendo estar dentro daquela relação da maneira que a pessoa te trata, das duas coisas que são solução. Conversa pra ver o que dá pra ser feito, entender entre os dois o equilíbrio, né, pra que isso seja resolvido, não seja mais um incômodo, uma tristeza ou coisa do gênero, ou ir embora, né? É isso. Parou pra resolver e vambora. Inclusive, você que está escutando aqui agora, segue nas redes sociais, porque é lá que eu coloco as caixinhas de pergunta para perguntas anônimas. E também abro a caixinha do próprio Instagram também para receber essas perguntas. Mas fica a sugestão. Você pode achar meu perfil profissional, Paulo R. Corrêa, em qualquer rede social. Então, se você está escutando e quer mandar pelo X, pelo TikTok, pelo Blue Sky, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Threads... Qualquer lugar, já entendeu que é qualquer lugar? Qualquer lugar que você achar meu DM, você pode mandar uma pergunta e avisa. Paulo, quero essa pergunta pro podcast, me responde, isso aqui. Aí, mais provável de eu chegar e trazer ela pra cá. Porque eu gosto dessa brincadeira de responder qualquer coisa que vocês trazem. Tiveram perguntas muito boas essa semana, tá? Mas eu trouxe uma, né? Não vou ficar aqui botando todas, vamos com calma. A pessoa me perguntou o seguinte, é até difícil responder isso porque eu realmente não sei, tá? O que você ama mais em você? Bum, pronto, caraca, vai começar sessão de terapia. Eu não sei responder muito bem essa pergunta não, tá, gente? No sentido que eu amo mais em mim em físico, que eu amo mais em mim do meu jeito, enfim. Vou dizer o que eu gosto das minhas perspectivas, assim. Nossa, vou ser bem meu ascendente agora, vou ser bem leonino, meu ascendente em leão. E agora os leoninos, por favor, se identifiquem comigo, porque é isso. É muito bom, às vezes a gente se olhar no espelho e entender o que a gente gosta na gente, tá? Só fica um aviso aí pra você que tá do outro lado, que lugar obscuro é esse que você tá na sua vida, hein? Que você não olha no espelho, não vê nada que você gosta em você. Faça alguma coisa, se movimente.
Porque é importante isso pra gente, tá? Brincadeiras à parte aqui. Mas é importante a gente poder se enxergar e gostar de coisas que a gente enxerga. Fisicamente, eu vou dizer duas coisas. Fisicamente, eu vou dizer, meu cabelo. Eu adoro meu cabelo. Demorei pra gostar dele. Olha, várias coisas que eu vou trazer aqui. Como um homem preto, você já sabe. Você ser uma pessoa preta do outro lado, sabe como é que é a complexidade de você começar a gostar de algum traço físico seu. Mas, enfim, gosto muito do meu cabelo hoje em dia. Desde os 16, na verdade, eu tenho uma liberdade com o meu cabelo muito grande. Momento historinha. Quando eu comecei a fazer, a mexer no meu cabelo, né? Fazer trança na cor, pintar e tudo mais, eu acho que eu tinha 15, 14, 13, não sei, não lembro. Mas foi por aí na adolescência que eu comecei a fazer nagô na cabeça, sabe? Aí eu falei, putz, que legal, tô parecendo esses rappers americanos. Ai, que delícia, é assim que eu gosto de me sentir. E aí eu continuei, né? Fazendo mais coisa, mudando mais cabelo. Eu tive trocentos tipos de cabelo diferentes. Então, eu gosto muito dessa liberdade que eu tive, que minha família, minha mãe principalmente, me deu de poder mexer no meu cabelo da maneira que eu quisesse. Então, hoje em dia, eu gosto muito dele porque é isso. Ele tá da cor que eu quero, ele tá do corte que eu quero, ele tá do tamanho que eu quero. É legal poder se divertir. Inclusive, é isso, gente. Cabelo cresce. A não ser que você tenha um corte químico. Ai, cacete. Isso já aconteceu comigo, gente. Sim. Eu resolvi platinar o cabelo alguns anos atrás. E aí tem uma região aqui da minha cabeça que não cresce mais cabelo direito. É bem ralinho assim, quase não tem cabelo. Platinei numa pessoa que entendia de descoloração de cabelo, mas tô bem no cu. Vamos lá para Last of Us. Sim, gente, o episódio da semana foi maravilhoso. Foi incrível, foi, assim, o estouro do Blindex, como eu costumo falar de vez em quando. Eu amei, achei a construção de tensão desse segundo episódio perfeita. Ai, gente, vai ter spoiler, tá? Agora aqui é pra galera que está acompanhando Last of Us, segunda temporada. A morte do Joel já era algo de conhecimento da galera que acompanhava os jogos. Eu, por exemplo, já acompanhava os jogos, então não foi assim, meu Deus, uma surpresa. Porém, todavia, entretanto, foi sim de partir o coração, né? Até porque na época do game eu assisti as lives do Alan Zoca, inclusive assisto as lives dele tem muitos anos na minha vida, e acompanhei por lá. E quando ele chegou nesse momento também no game, nossa senhora. Ele chorou lá, eu chorei do lado de cá e assistindo a série. Tem coisas muito legais que estão sendo feitas e eu vou trazer pra vocês, pra não ficar só nos comentários da minha perspectiva do episódio, porque é isso, né? Você já entendeu que eu achei maravilhoso e eu gostei. Então vamos a algumas curiosidades desse episódio de Last of Us, que saíram notícias por aí, inclusive também tem entrevista lá no próprio streaming da Max, que aí você pode ver alguns bastidores. Então, uma coisa que é interessante, que, por exemplo, não tinha no jogo e levaram pra série, e eu acho que isso acrescentou, assim, um peso no episódio essencial. Primeiro, o monólogo da Abby, né? O monólogo dela, a forma como ela chega ali, mata o Joel, falar daquilo ali, não sei o quê, é uma coisa da série. E isso traz um peso para as coisas, assim, sensacionais. E já vou trazer uma outra curiosidade que tem a ver com ela e essa cena também. O ataque simultâneo à cidade também foi uma adição da série. E isso, da maneira que foi acrescentado, inclusive, culpabilizando ali a Abby, que resolveu descer a porcaria da montanha e causou o deslizamento que botou os bichanos ali tudo pra fora e tudo acordou e tudo foi atrás da galera lá da vila, porque a culpa foi dela, tá? Tô aqui falando com muito ódio no coração. Eu acho que a construção de ter feito isso ser culpa dela também, para além da morte do Joel, cria na gente esse ódio que vocês acabaram de escutar em minha voz. Achei perfeito, achei sensacional. Inclusive, agora falando propriamente do monólogo da Abby e da morte do Joel. A atriz, né, a Caitlin Dever, que tá fazendo a Abby, ela contou que essas foram uma das primeiras cenas que elas foram gravadas ali, que aconteceram logo ali nas primeiras semanas de gravação. E aí, ela contou em entrevista sobre uma coisa que foi crucial principalmente pro peso que ela colocou na personagem nas cenas que a gente viu. Sabe, ela ali entrando no hospital, dialogando com ela mesma mentalmente, falando, tendo duas versões dela mesma ali.
e tal. Foi o fato de que as gravações aconteceram 3 ou 2 semanas após a morte da mãe da atriz. Então, todo aquele luto que a gente vê no discurso, a carga de dor que é da perda que ela tá colocando ali, tem um quê de realidade. Inclusive, na entrevista pro Entertainment Weekly, se eu não me engano foi para eles, existia um certo afastamento emocional pela falta de convívio entre a Caitlyn e o Pedro Pascal, que fez todo sentido para a cena ser construída. Inclusive, eles falam sobre isso. Porque como eles não tinham atuado anteriormente, só participaram ali das interações de pré-produção, de, enfim, leitura de roteiro e tudo mais, eles não tiveram muito contato em cena dos seus personagens para interagir. Então, o distanciamento que existe ali é muito real da parte que eles conseguiram trazer da vida real para dentro ali dos personagens, né? A mesma coisa como a relação do Joel, quer dizer, do Pedro Pascal com a Bella Ramsey, que fizeram uma temporada inteira, então estão mais próximos. Enfim, achei isso sensacional. Uma outra curiosidade interessante é que a nevasca que a gente vê ao longo de todo o episódio, ela é de verdade. Eles gravaram as cenas na floresta, na cabana, durante uma tempestade de neve que coincidiu nos dias que foram escolhidos para gravar. Então isso traz mais uma carga de realidade que a gente consegue sentir no peso do episódio. E já que a gente estava falando da morte do Joey, mais uma curiosidade aqui com relação ao Pedro Pascal é que ele acredita que o nível dessa morte, o nível de surpresa que essa morte carrega, de impacto que ela carrega, é o mesmo nível da morte do personagem dele, o Príncipe Oberyn, lá da 2ª temporada de Game of Thrones. Se você, assim como eu, estava acompanhando na época e quase pulou do sofá de susto quando a cabeça do personagem explodiu, então, tamo junto. E aí ele comparou, né, digamos assim, que as duas mortes no sentido narrativo e da história tem uma equivalência, um peso, um impacto que surpreende a audiência. Inclusive, vale lembrar que os personagens de Pedro Pascal morrem muito, né? Levando em conta aí esses dois que eu acabei de citar, já dá quase um total de 5, porque a participação dele em Buffy, a Caçadores de Vampiro, ele também morre. No filme O Protetor 2, ele também morre. E no filme da franquia Kingsman, O Círculo Dourado, o personagem dele também morre. Meu Deus do céu, Pedro Pascal. Você já tá me dando um pouquinho de agonia, um pouco de aflição, porque, assim, ele agora é o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico. Você já entendeu onde eu quero chegar? Pelo amor de Deus, Pedro, não fica agorando, assim, seus personagens que a gente ama, que a gente gosta, que fala que vai morrer. Não, pelo amor de Deus. Imagina a Marvel faz um negócio desse comigo. Não tô preparado, não. Agora, continuando para a nossa próxima série. Deixa lá seus comentários lá nas redes sociais do que você tá achando e o que você tá... como é que foi sua reação, né? Ao receber essa notícia bombástica da morte do Joel. Como é que você tava? Você chorou? Tá bem agora? Já se recuperou? Conte para mim. Quero comentar sobre Black Mirror. E vamos combinar uma coisa? Vou comentar aqui pelas próximas semanas 2 episódios de cada vez, tá? Pra gente ir com calma, pra dar tempo também de eu conseguir assistir também com tranquilidade, porque não tô conseguindo maratonar, galera. Calma, tem muita coisa acontecendo. Mas a gente vai com calma, a gente vai nessa diversão aqui com alguns comentários do que eu tenho visto. Não muitas curiosidades, tá? Já digo desde já, não vou ficar trazendo curiosidade de que esse episódio tem uma referência da 2ª temporada, 3ª temporada. Agora já vamos aqui entrar num acordo. Eu já não lembro de muita coisa que aconteceu lá na 2ª, 3ª temporada de Black Mirror, gente. Tô acompanhando desde lá da 1ª, já estamos na 6ª temporada, não me exija todo esse aprofundamento, porque eu não lembro. Tô trazendo aqui minhas impressões e reflexões sobre o que o episódio me trouxe, tá? Mas enfim, vamos ao que importa. Episódio 1, Pessoas Comuns. Esse aí chegou bem, né? Uma coisa que me chama sempre a atenção é que às vezes o primeiro episódio de todas as temporadas de Black Mirror é sempre sobre a humilhação humana. É sempre sobre o ser humano se colocar no lugar de se humilhar para conseguir alguma coisa, conquistar alguma coisa, resolver algum problema. Mas enfim, é muito doido pensar que a oferta de serviços que sempre inventam um produto novo é uma coisa que a gente vive o tempo inteiro. Ali é elevado à máxima potência da saúde depender desse pagamento dessas assinaturas. É uma autocrítica, sim, é um autodeboche do próprio Netflix para ir para os streams, sabe? Para os serviços de streams, para ele mesmo.
Porque a gente está vivendo esse momento agora. A gente começou a consumir Prime Video, Netflix e outras plataformas que sejam até mesmo de áudio, que a gente começou a pagar uma assinatura, mas agora já existe a assinatura Plus Premium Black, que aí você vai ter o que você já tinha na sua assinatura básica, agora sem anúncios, porque eles resolveram colocar anúncios na sua assinatura básica. A gente vive isso o tempo inteiro, E isso é muito doido. A gente começa ali, com uma assinatura X, mas para ter acesso ao completo é a Y, então toma anúncio. E a gente tem... E não tem muito o que a gente contestar nesses lugares, porque tem quem pague. E enquanto tiver quem tem pague, quem não tá pagando... tá tomando naquele lugar mesmo que você pensou. Quando a crise financeira se estabeleceu, inclusive, no episódio, e apareceu aquela segunda cena da live, eu já entendi o caminho que o marido iria, E a gente vem para esse lugar da cultura do streaming do absurdo, As pessoas se sujeitando, esses comportamentos autodestrutivos pelo entretenimento alheio. É meio que o novo coliseu do que a gente vive, Não para pra pensar só. A sociedade, desde sempre, desde os tempos antigos europeus, vamos botar assim, a gente tinha essa coisa da espetacularização de pessoas em perigo, Ai. Uma loucura. E, dito isso, parando pra pensar agora no ser humano, que não muda, e eu acho que esse episódio faz a gente refletir um pouco sobre isso, nós somos produtos ambulantes. Nós somos pessoas comuns. Por isso que tem o nome desse episódio. Nós somos essas pessoas comuns que o episódio está falando. Da qual a marca que é estampada no nosso peito da camisa que a gente está usando, ao nosso perfil das redes sociais, tudo isso aí é um outdoor. Nós somos os produtos tanto quanto a protagonista que está ali, no sentido de que a gente doa nosso tempo, nossa atenção em prol das redes sociais, em prol principalmente das marcas que estão ali para lucrar em cima da gente. Aquela clássica frase que todo mundo já escutou e todo mundo já conhece: nenhum almoço é de graça na internet. E de fato, nenhum almoço na internet é de graça. Então é um episódio que coloca a gente vai pensar muito nisso, dessa mercantilização dos produtos que ali na série está elevado ao ponto de ser um serviço de saúde da qual a pessoa depende para ficar viva. E em outro ponto, aqui na nossa realidade, mil aspas aqui agora, um tanto quanto longe do Black Mirror, a gente tá pagando pelo streaming para consumir aquilo, para ter aquela informação, para ter aquela em nossas mãos, e se a gente não pagar, tem quem pague para aceitar o que é mais caro. Enfim, vamos pro nosso segundo episódio. Esse episódio aqui eu achei incredible. Até o momento aqui, não é o meu preferido, o preferido foi o primeiro, mas eu acho que esse segundo conversa com lugares bizarros, principalmente para nós pessoas pretas. Já parou pra pensar que branco não precisa nem daquele aparelhinho para fazer aquele tipo de coisa acontecer? E não só branco, acho que o fato desse episódio, principalmente, ele ter sido protagonizado por duas mulheres, leva para um outro lugar também, porque o episódio inteiro é uma ideia do gaslighting. O gaslighting em forma de tecnologia, Uma pessoa te convencer daquilo que você está falando, daquilo que você está fazendo, tá errado e tá coerente com a visão de mundo que ela tá colocando ali no lugar. É uma tradução a mãos livres aqui do que significa gaslighting, mas a grosso modo é isso que está acontecendo, em forma de tecnologia. E aí, por que as mulheres? Porque é isso, Homens fazem muito isso com mulheres, a tecnologia está fazendo ali uma com a outra, e tem um detalhe muito importante, que a personagem pretinha, ela não precisa de tecnologia para fazer gaslighting com os outros, para impor, no caso ali, a sua visão de mundo, de que ela tá certa, de que ela é o centro das atenções. Repara como todas as relações que ela tem no trabalho, que ela tá sempre querendo corrigir uma pessoa, ela tá sempre querendo estar certa. Então, tipo assim... E no final do episódio, de fato, a gente descobre que aquela tecnologia na mão da branquinha é tão perigoso quanto na mão da outra menina, porque ambas estão ali em prol de saciar, no caso ali, talvez, os seus egos. Não sei, vamos pensar dessa forma. Eu gostei muito da forma que ele é filmado, é meio inquieta a câmera, E sinto que tem umas influências muito grandes de filmes e produções audiovisuais antigas, naquela trilha sonora que vem do nada, tipo, pam, impacta a gente assim dessa forma. Muito uso de sintetizadores também ali, apesar de, enfim, falar de futuro, umas referências meio sonoramente antigas, isso que eu quero dizer.
E achei que ficou muito bem bolado. Gostei da história, achei um desdobramento muito engraçado. É agoniante quando você para pra pensar nas complexidades daquilo ali. E quando a gente para pra pensar em nós, né? A ideia, né? Assistir o episódio e pensar na vida real. A gente tem mania de fazer isso. Você que tá aí do outro lado não vem dizer que não, que eu sei que sim. A gente tende a suavizar as nossas narrativas também, sabe? De alterar a realidade de certa maneira. No sentido de o exemplo que a própria série traz, por exemplo, de a forma como a gente conta do nosso passado, muitas vezes, em algumas situações, não tô falando que é sempre, de vez em quando isso pode acontecer, a forma como a gente conta o nosso passado, às vezes ela não vai espelhar de fato o que aconteceu naquele passado. Às vezes a gente vai tender a dar uma amenizada nas coisas que a gente fez. E assim, às vezes é involuntário. Às vezes a gente não tá nem pensando em suavizar, a gente só suaviza. Saiu suavizado. E é isso. Acontece, tá, gente? Acontece com muita frequência. E, enfim, e para pensar num outro debate que a série traz, já que, né, a tecnologia ela demora a chegar pra gente, a realidade serve em função de algumas poucas pessoas. Então, essas poucas pessoas que controlam um pouco dessa realidade. Te soa parecido com o que acontece em rede social, sabe? De que o poder tá na mão de poucas pessoas e elas controlam aquela realidade que tá ali. Já não é o que a gente vive, de certa maneira, com essas grandes big techs que acontecem por aí. Então pronto, é só para pensar. Black Mirror, em algumas medidas, não tende a ser muito distante do que vivemos, quando para pensar no ser humano em si, para além da tecnologia que nos é apresentada, né? Essa proposta de Black Mirror sempre foi nas últimas temporadas. Eu adoro, assisto todas as temporadas e produções que saem, me divirto, porque eu adoro séries distópicas, né? Que levam a imaginação humana ao extremo e ao mesmo tempo que reflete sobre questões que a gente continua vivendo, sabe? Tipo, Love, Death and Robots, que daqui a pouco vai, se Deus quiser, vai ter uma próxima temporada que eu amo, 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 e que também é na mesma pegada de Black Mirror. Então, assim, por mim, continue fazendo, continue mandando, a gente vai continuar assistindo, porque é isso, é pra gente se divertir, pra gente se distrair. É isso, minhas lindezas. Semana que vem tem mais um episódio aqui pra vocês. Vai lá na rede social poder seguir e comentar comigo. Vamos conversar, vamos trocar. O que você tá assistindo de Black Mirror? Já assistiu esses dois episódios? Curtiu? Tá assistindo Last of Us? Conta pra mim também o que você tá gostando. Ou se quiser, manda uma perguntinha que aí nos próximos episódios eu trago aqui respondendo qualquer coisa que vocês queiram jogar na roda pra gente trocar, pra gente curtir, pra gente rir. Se quiser contar uma história engraçada também, pode contar que eu trago aqui pra galera pra gente começar a trocar sobre esses assuntos. É isso, meus amores. Beijo, beijo e até a próxima. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.